Você ligado no Abordo Notícias, o bicho tá pegando, meus queridos. Tem gente desesperado porque a Lei Magnitsky explodiu de vez. O Paulo Figueiredo, jornalista que vive nos Estados Unidos, e de lá, junto com Eduardo Bolsonaro, tem sido uma voz entre Brasil e Estados Unidos. Esses caras não estão para brinquedo, não. Você tem uma ideia, esses caras controlam, tá? Eu trouxe um dos vídeos aí, eles controlam até quem acessa os Estados Unidos. O próprio agente do governo já falou para eles: eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês, o assunto Brasil, Estados Unidos, são vocês que estão dominando. Exatamente. Se sair alguém aqui, uma comitiva, se sair, é perigoso. Até o Lula, se quiser conversar com Donald Trump, eles perguntarem para Eduardo e para Paulo Figueiredo o que eles acham, qual é a opinião. Segundo eles já liberaram alguns, já barraram alguns, tá? Isso não quer dizer que os caras mandam nos Estados Unidos, mandam lá em tudo, não. Não, mas os caras estão com muita moral mesmo, tá bem? E o que o Paulo Figueiredo falou? Ele disse o seguinte: a Magnitsky vai arruinar a vida de Alexandre de Moraes. O jornalista e influenciador disse que o foco é ampliar as consequências de sanções contra Alexandre. Eles entraram numa verdadeira guerra. Em entrevista ao Contexto Metrópolis, na tarde desta segunda-feira, dia 25, o influenciador e jornalista Paulo Figueiredo diz que o foco dele e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, é o de ampliar as consequências da sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, do STF. Segundo as palavras do Paulo, no momento que estamos vivendo, o foco tem sido ampliar o enforcement, a aplicação da Lei Magnitsky. A gente tem trabalhado em esforços muito grandes, foi o que ele disse, nessa direção. E o objetivo final, onde a lei chega, é o ministro Alexandre de Moraes ter vida pessoal praticamente arruinada, foi o que comentou o Paulo Figueiredo. Queremos ter certeza de que não há nenhuma fresta para o pseudo-juiz, o violador dos direitos humanos, Alexandre de Moraes, para que ele possa continuar se movimentando. Teremos a impossibilidade dele usar qualquer mídia social, WhatsApp e mesmo ter um telefone da Apple com conta no iCloud, pois isso são empresas americanas que não podem ter relações com indivíduos sancionados. Isso vai para grandes redes hoteleiras, vale, né? Para grandes redes hoteleiras, como Marriott, Intercontinental. Isso impede que o ministro se hospede em hotéis que fazem parte de redes norte-americanas ou constituídas dentro dos Estados Unidos. Companhias aéreas, como a própria Latam, estão constituídas nos Estados Unidos, então também ficam impedidas de ter qualquer tipo de relação com o ministro. Tivemos um evento agora, o LIDE, no qual Moraes discursou na última sexta-feira. O LIDE tem constituição nos Estados Unidos. Agora, com a aplicação disso, demanda tempo e vai demandar um esforço muito grande aqui nos Estados Unidos. Agora a aplicação disso demanda tempo, ou seja, né? O LIDE é uma empresa constituída nos Estados Unidos. Que incrível que todas as suas versões, né, ou as suas edições foram feitas nos Estados Unidos, em Nova York. E essa última, por incrível que pareça, foi realizada lá no Rio de Janeiro, tá? Tem um vídeo aqui do comentário do Paulo Figueiredo, e eu peço para você que está chegando agora, vai comentando aí, comenta 05. Por que, Fábio, comentar 05? É para que eu possa saber, tá bem, que você está nesse time aqui comigo, que você está por dentro
do que eu estou falando aqui, bem na abertura, né, bem no trecho desse vídeo, sobre sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Eu fiz um vídeo aí, tá até bem posicionado dentro da plataforma, onde a gente falava sobre o desespero, né? Os caras já tentaram de tudo. Eles já tentaram exatamente de tudo. Até pedir para bancos agora dar uma força. Os bancos negaram. Para você ter uma ideia, até os cartões de crédito de Alexandre de Moraes foram cancelados. E o Banco do Brasil ofereceu o Elo. E o Elo, descobriram que nem o Elo o Alexandre de Moraes pode ter. Porque o Elo tem em seu contrato ou no seu estatuto uma cláusula que diz que pessoas sancionadas por outros países, nananina não pode ter Elo. Faça o Elo, Musk. Vamos lá. Uma boa pergunta, né? No momento que nós estamos vivendo, o foco tem sido em ampliar o enforcement, né, a aplicação da Lei Magnitsky. A gente tem trabalhado em esforços muito grandes nessa direção. No objetivo final, onde a lei chega, o ministro Alexandre de Moraes vai ter a vida pessoal praticamente arruinada, né? Nós teremos a impossibilidade de que ele utilize qualquer mídia social, WhatsApp, ou até mesmo tenha um telefone da Apple com uma conta no iCloud, porque são empresas americanas que não podem ter relações com indivíduos sancionados. Isso vai para grandes redes hoteleiras como a Marriott, como a Intercontinental, empresas do tipo, que são proibidas de terem relações. Isso impede que o ministro se hospede em hotéis que fazem parte de redes norte-americanas ou constituídas dentro dos Estados Unidos, e outras redes também grandes, como a Accor, que é francesa, mas também tem constituição dos Estados Unidos, também ficariam impedidas. As companhias aéreas, quase todas as companhias, a própria Latam, tem presença e constituição jurídica dentro dos Estados Unidos, então também estão impedidas de terem relações. Nós tivemos um evento agora do LEED. O LEED tem constituição jurídica dentro dos Estados Unidos. Agora, a aplicação disso demanda tempo e vai demandar um esforço muito grande aqui nos Estados Unidos para nós termos certeza de que não há nenhuma fresta dentro da lei para que o violador de direitos humanos, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes, possa continuar se movimentando. E a partir daí, há também, nós estamos também trabalhando nisso, para que sejam identificados os familiares e sócios do ministro que ainda deem suporte financeiro a ele. O mais efetivo são a esposa e os filhos que herdaram o escritório de advocacia dele. Situação complicada, hein, ô De Moraes? O negócio deu uma apertada pra Vossa Excelência, hein? Aqui tudo indica a situação, né? Segundo aí o Paulo Figueiredo, segundo também, né, a própria determinação da Lei Magnitsky, o Alexandre tá meio que enrolado, hein, Xande? Né? Negócio tá meio esquisito pro seu lado, tá? Tá meio esquisito. A Ana Paula Henkel e também aí os amigos lá do programa 4x4, o Space Liberdade, uma página aí no X, acabou de publicar esse trecho, né? O Alexandre de Moraes parece que vai recorrer da lei Magnitsky, é um direito dele, tá bem? É um direito dele. Às vezes eu vi um povo bobo aí comentando as coisas, parece que não sabe nem onde estão, dizendo que não existe esse negócio de recorrer. Não existe. Só que até hoje ninguém conseguiu reverter os efeitos da Lei Magnitsky, tá? Pode recorrer, tem que provar para os Estados Unidos que não violou, que não deu ordens ilegais para empresas norte-americanas. Ficou meio esquisito isso daí, tá bem? Vamos ouvir aqui então os nossos queridos do programa 4x4. Lacombe, recomendo muitíssimo aos nossos queridos amigos aqui do domingo uma entrevista que fizemos essa semana no Oeste Sem Filtro, com o Dr. Aragão, que é um advogado aqui dos Estados Unidos, uma entrevista em português, ele é brasileiro, e ele é especialista na Lei Magnitsky, em sanções. Olha, é riquíssima a entrevista, e ele detalha o passo a passo, o que acontece no dia 2, no dia 5, no dia 10, no dia 15, e tem uma hora que as sanções, elas entram no piloto automático. Não adianta chorar, não adianta pedir, não adianta bater a porta da Casa Branca, não adianta. Elas entram literalmente no piloto automático de todo o sistema.
E aí muita gente está falando de uma possível contestação do Alexandre de Moraes, né? Não, ele está trabalhando nos bastidores para contestar o que foi apresentado para que as sanções fossem aplicadas. Olha, se ele apresentar uma contestação, nós sabemos muito bem aqui não tem essa nos Estados Unidos, não, a gente não vai ouvir o outro lado. Os americanos podem até falar, não, tudo bem, você está no seu direito de apresentar a sua contestação, nós vamos ouvir. Agora, ele precisa apresentar 1,5 montanhas, porque existe uma montanha de provas, evidências, testemunhas e tudo aquilo que nós, no Brasil, já estamos acostumados, inclusive, todos os desmandos, as barbáries do Alexandre de Moraes, tudo isso foi documentado e apresentado para os americanos. Então, o Alexandre de Moraes vai ter que apresentar 1,5 montanhas dizendo que aquela montanha toda é tudo mentira, que aquilo tudo ali é invenção das pessoas. Muito difícil Alexandre de Moraes reverter esse caminho dessas sanções, muito difícil. E, mais uma vez, nós vamos deixar muito claro para todos aqueles que gritam, essas sanções, elas ameaçam a soberania do Brasil. Ninguém está ameaçando nada. É o que o Consta disse. Olha, você tem o direito de dizer, qualquer banco no Brasil tem o direito de falar, não vamos aplicar as sanções Magnitsky, porque a nossa excelência magnífica, aqui com perdão do trocadilho, é o Alexandre de Moraes. E tudo bem. Só que vocês não vão participar da festa. Só isso. Você pode até querer ignorar a realidade, mas não tem como ignorar as consequências da realidade. E a lei Magnitsky simplesmente acabou com a vida financeira do Alexandre de Moraes. E é um baita aviso para todos os outros que estão no Brasil e que seguem alimentando todos os caminhos desse regime totalitário de pura perseguição política. Perseguição política, violação dos direitos humanos. Essa é a principal expressão que eu escuto aqui dos americanos em relação ao nome Alexandre de Moraes. Violação dos direitos humanos. Muito difícil reverter isso. Muito bem, para você ligado no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. É faca na caveira, hein? A situação começa a ficar um pouco complicada, hein? Meus amores, é tiro, porrada e bomba. Mais informação aqui para você ligado com a gente. Presta atenção. Magnitsky a Moraes é aberração, diz a Transparência Internacional. CEO da organização, a Mafra Martini, ela critica o uso político da lei, alerta para os riscos à sociedade civil e defende mudanças no combate à corrupção. Poderosa, né? Pois é, meus queridos. Só que tem o outro lado, né? Ela fala, até papagaio fala, não é? Até papagaio fala. Agora eu quero ver, meus queridos, é na hora que o bicho pega pra capar. Advogado da Rumble rebate Transparência Internacional. Aberração. Martim de Luca criticou a fala da presidente da ONG, Maíra Martini. Deixa eu ver se tá certo que eu falei Maíra. Falei Maíra. Tá. A Maíra Martini. A informação é da Oeste, está na tela e eu quero reagir com você. Daqui a pouco nós vamos entrar nos assuntos polêmicos aqui no programa. O programa vai ficando saboroso, é igual vinho. Quanto mais velho, mais saboroso. E o programa vai ficando mais gostoso com o passar aí do tempo, né? Com o desenrolar aqui de uma informação, outra, ele vai ficando mais gostoso. Sou eu que monto a pauta, então eu já faço de propósito, entendeu? Ele começa quente, vai esquentando, até pegar fogo de vez. Aqui é a maneira que eu acho legal de trazer a matéria para você, tá bem? O advogado Martim de Luca, representante da plataforma Rumble no Brasil, respondeu nesta segunda-feira, dia 25, às declarações da brasileira Maíra Martini, presidente da Transparência Internacional. Em entrevista ao jornal O Globo, Martini havia afirmado que a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, é uma aberração e abre um precedente perigoso. Martim de Luca contestou a avaliação e afirmou que o desvio está em ignorar a gravidade das violações à liberdade de expressão. Então, nos dizem nada menos que
a CEO da Transparência Internacional que as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes são uma aberração. Escreveu em sua conta na rede social, ele citou o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada pelo Brasil em 1948, que estabelece: todos têm o direito à liberdade de opinião, à expressão. Esse direito inclui a liberdade de ter opinião sem interferência e de procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio independente de fronteiras. Segundo De Luca, Moraes conduz uma campanha desenfreada para violar o artigo 19, banindo plataformas, ordenando que empresas norte-americanas censurem norte-americanos, prendendo opositores por opiniões e até ameaçando de morte. Desculpa, tá bem, gente? Não ameaçando de morte, tá bem? E até ameaçando norte-americanos que se recusarem a cumprir. Ele acrescentou que tais medidas configurariam censura sistemática. Isso se soma à censura implacável e brutal de um ponto de vista com o qual seus chefes discordam. Isso não é apenas inconstitucional no Brasil e nos Estados Unidos, é uma violação clássica de direitos humanos universais. Minha gente. Martim De Luca partiu para cima e tocou num assunto que muita gente aqui no Brasil não tem tocado, né? Até parlamentares e quiçá juízes da Suprema Corte parece que esquecem. E aparece um advogado lá dos Estados Unidos, o cara é americano, fala muito bem, né? Um português, é americano e entende mais das nossas leis do que os brasileiros. Aí é pra acabar, hein? Aí é pra acabar. Presta atenção aqui, tem atualização. Impeachment de Moraes é defendido por 46% da população. 43% são contra. Pesquisa que foi divulgada pela Genial Quest tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, há um empate técnico. Os brasileiros divididos se são favoráveis ou contra o impeachment de Alexandre de Moraes. Comenta 18 e se você é favorável ou contra o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Vai comentando, vai também compartilhando, levando para frente o nosso conteúdo. Precisamos de você aqui no nosso Abordo Notícias. Mais informações chegando aqui no nosso canal. Enquanto isso, você vai metendo o dedo no like, compartilhando, levando para frente todo o nosso conteúdo. Presta atenção nisso daqui. Eu já trouxe essa matéria, mas quero reapresentá-la para você. A Amazon, lembra que o Martim De Luca falou sobre empresas norte-americanas que sofreram aí censuras do ministro Alexandre de Moraes? O Amazon, o Google, a Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell, Intel e outros. Um conselho com 81 gigantes da tecnologia envia carta a Trump contra o STF e também o governo Lula. Você não ouviu errado. As Big Techs pedem intervenção internacional contra as regras brasileiras que tratam de internet, inteligência artificial e taxação digital. Gente, é um conselho que reúne 81 gigantes da tecnologia, enviaram carta a Trump contra o STF e também contra o governo de Lula. Olha a situação como estamos. Olha o que estamos vendo acontecer. Não, tá tudo bem com o Brasil, Fábio. Gente, olha só, presos do 8 do 1, parlamentares sendo perseguidos. Marcos Duval, senador da República, tornozelado, gente. O cara vai pra tribuna do do Senado com uma tornozeleira.
O próprio Martin De Luca questionou o porquê que Davi Alcolumbre não pauta o impeachment de Alexandre de Moraes. Cara, nós estamos vivendo o pior momento no nosso Brasil. Agora um conselho com 81 empresas, Big Techs aí, estão pedindo socorro aos Estados Unidos. Google. O Google é dono do YouTube. O Google é dono do YouTube. Aqui não está ali destacado, mas até a Meta, ela é proprietária do Facebook, Instagram, Trends, que é uma plataforma aí, é uma rede social, né, que criaram para concorrer com o Twitter, mas quase ninguém tem acesso. Chama Trends. Aí nós temos também uma plataforma, perdão. Deixa eu só dar tudo certo agora. Vamos aqui. Então, meus queridos, a Meta, dona do Facebook, do Instagram, da Trends, do WhatsApp, estão indo com tudo para cima do governo. Estão pedindo socorro ao governo de Donald Trump. Essas empresas norte-americanas ligadas ao setor de tecnologia apresentaram a Trump um dossiê com críticas às medidas adotadas no Brasil sob gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva em relação à regulação da internet, inteligência artificial e tributação de plataformas digitais. O documento foi elaborado pelo Conselho da Indústria, da Tecnologia, da Informação e reúne 81 companhias, incluindo gigantes como a Century, Adobe, AMD, né? Akamai, Amazon, Apple, Autodesk, Canon. Gente, até a Canon, Cisco, Dell, Dropbox, eBay, Equinix, Ericsson. Lembra da Ericsson, fabricante de celular? Fujitsu, Google, meu Deus do céu, HP, impressoras HP, olha isso. IBM, Intel, Lenovo. Eu tenho o notebook da Lenovo. Mastercard, Meta, que é o Facebook, Instagram, WhatsApp, Trends, né? Microsoft, Oracle, Qualcomm, Salesforce, Samsung, fabricante de celular, SAP, Visa e outras importantes companhias globais. O texto foi enviado ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Insere-se no processo de investigação sobre práticas comerciais brasileiras conduzidas pela gestão de Trump. Lembra daquela investigação? Acho que é Zona 301, né? As críticas miram decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, normas definidas pela Agência Nacional das Telecomunicações, a Anatel, e declarações do presidente Lula sobre a intenção de taxar as Big Techs. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Essas empresas, gente, elas vão acabar se distanciando do nosso Brasil. Aí você vai ver o que é bom pra tosse. Lembra quando eu falo de soberania? Quando o Brasil quer defender uma soberania que não existe, tentando deixar de ser dependente dos Estados Unidos para se tornar uma colônia chinesa. Os Estados Unidos, a China nos atende nesse quesito. Tem problema não, Estados Unidos. Sendo que, na minha humilde opinião, deveria ser o contrário. Né? Aproximar dos Estados Unidos, saber jogar o jogo, manter parceria com a China, mas também, meus queridos, já que defendem tanto soberania, já falei sobre isso, que busquem a soberania, comecem, né, a criar estratégias para ser soberanos de verdade. Você imagina
Olha aí. Se essas empresas saem do Brasil. O Google. Se o Google sai do Brasil. YouTube. Pá. A Microsoft. Visa. Dell é fabricante de computadores, monitores. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar para a máquina de escrever. Tá circulando aí os vídeos, né, da Venezuela, né, lá do suposto exército, a milícia que o Donald Trump, perdão, que o Maduro está juntando para poder lutar contra os Estados Unidos. Daqui a pouco o nosso exército vai se tornar aquilo, meu. Cabo de vassoura, né? Guarda-chuva, vão ser as nossas armas. Presta atenção que tem mais informações para você ligado, conectado no Abordo Notícias. Na tela, a informação está na tela. Trump é a única saída que temos, diz Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, o partido de Jair Messias Bolsonaro, sobre o julgamento de Bolsonaro. Durante evento em São Paulo, o líder do PL também reforçou a candidatura do ex-presidente para 2026. Vocês sabem que nós corremos o grande risco do Donald Trump não reconhecer, ou os Estados Unidos, né, representado pelo Trump, não reconhecer o resultado eleitoral aqui no Brasil, caso o Bolsonaro não esteja na disputa. Não é? Pois é. Trump é a nossa única saída. E ainda ele defendeu a candidatura de Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá bem? Continue aqui no nosso programa. A gente vai te atualizando aqui, ó. Tá aí a cara do Valdemar, né? Meio assustadão. Mas ele disse o seguinte, ó. Valdemar diz que mandaram minuta do asilo a Bolsonaro, mas não revela quem. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, disse que minuta de pedido de asilo na Argentina estava no celular de Jair Bolsonaro, mas negou que ele fugiria. A própria defesa do Bolsonaro já se manifestou a respeito disso, né? Enviou os seus esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes, que Bolsonaro não oficializou aquelas páginas, não enviou à Argentina. O próprio governo da Argentina confirmou que não recebeu nenhum tipo de pedido de asilo de Jair Messias Bolsonaro. Você imagina, você tem um celular antigo, Bolsonaro tem um celular, suponho eu também, que não é igual o nosso Nokia, né? Não é igual o nosso Samsung, que chega final de semana, você tem que ficar apagando as fotos para poder tirar umas fotinhas ali no final de semana, né? Então o cara vai de uma certa forma acumulando coisas, né? Exatamente. E aí o Bolsonaro, né? Sei porquê, acabou não excluindo, né? Esse tipo de informação que ele recebeu. Há rumores aí, como a pessoa enviou para ele, mas são só rumores, eu não confirmei nada, tá bem, a respeito. Então tá aí, então, presta atenção na outra informação para você que está aqui comigo no nosso canal. Bicho pegando fogo aqui no Brasil, tá? Essa informação aqui, olha para mim, ela é primordial. O engraçado é que nós estamos prestes, olha aqui pro gordinho. Chegou até aqui, comenta agora, 29. Não, comenta 30, tá? Comenta 30 e escreve socorro. 30, socorro. Nós estamos prestes a ouvir esse cidadão aí, a opinião dele, de que Jair Bolsonaro tem que ser preso e o Alexandre de Moraes acatar. Nós estamos próximos a ouvir o Paulo Gonet dizer que não, Bolsonaro não precisa ser preso, não. E o Alexandre não acatar. Tá? STF manda PGR se manifestar sobre risco de fuga de Bolsonaro até quarta-feira. O STF abriu vista para que o Procurador-Geral da República dê o parecer sobre o risco de fuga
do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL. Ou seja, se o Paulo Gonet dizer... na verdade vai depender do Alexandre de Moraes, tá? Porque se ele dizer, prende, e o Moraes quiser prender, ele prende. Se ele dizer, não prende, se ele disser, não prende, e o Moraes quiser, ele prende. Pronto, a gente já viu isso. Esse daqui, ó, o Paulo Gonet pediu a soltura do Clezão e não adiantou nada. Ele pediu a soltura do Clezão. Alexandre de Moraes, ó. Não adiantou de nada. Beleza? Presta atenção aqui, ó. Próxima informação. Ai, 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 meus queridos. Tá gostando do programa de hoje? Deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bem? Colabore também via Pix aí, se der. Dê essa força aqui pro Aborda Notícias. O Gordinho precisa de você. PGR defende ao STF monitoramento policial extra para Bolsonaro. Você não ouviu errado, não. Procurador-geral Paulo Gonet observou que medida não pode ser invasiva à casa do ex-presidente. Cara, que loucura, meu. Eu vou te lembrar... Olha só, tá? Eu vou lembrar pra você de onde o Paulo Gonet tirou isso daqui. Tá? De onde, Fábio, ele tirou? Vou te mostrar agora. Presta atenção nesse vídeo. Eu sei que é um pouquinho chato ver esse cara falando. Eu vou colocar na velocidade 2, 1,5 aqui, pra ver se passa rápido, pra você não passar tanta raiva, tá? Esse aqui disse que o Bolsonaro tá com risco de fuga, que o Bolsonaro, que não tem uma viatura em frente ao condomínio do Bolsonaro, que o Bolsonaro está a 10 minutos da embaixada dos Estados Unidos. Aí eu pergunto pra você, se o Bolsonaro pode fugir, se ele pode ir pra embaixada americana, por que ele tá de tornozeleira eletrônica? Então não serve pra bosta nenhuma tornozeleira eletrônica. Na minha cabeça, Bolsonaro andou 3 quilômetros, a polícia vai atrás, né? Ou então não funciona essa tornozeleira eletrônica. Porque os caras estão... Imagina. E aqui eu saio do escopo, Bolsonaro. Imagina um vagabundo com a tornozeleira eletrônica, a polícia vai ter que ficar na porta da casa dele. Esse cara é louco. Aí agora me aparece o Paulo Gonet defendendo isso. Ouve esse cidadão aí, entenda. Olha, isso aqui é a Embaixada dos Estados Unidos. Eu fiz uma denúncia em cima de informação de várias fontes que Jair Bolsonaro prepara uma fuga. E que a fuga é simplesmente ele sair da casa dele e entrar na Embaixada norte-americana. Minha equipe esteve hoje onde mora Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, área nobre de Brasília. Não tinha policiamento. Vieram numa velocidade tranquila. Chegaram aqui, na Embaixada norte-americana, em 10 minutos. Se ele entra aqui, na Embaixada, acabou. A confusão tá feita. Porque ele entrando, ele pode pedir asilo político depois e pede salvo-conduto. A embaixada do governo norte-americano pode pedir salvo-conduto para ele sair do país. O governo pode negar. É mais crise diplomática. E ele vai continuar como? Gravando vídeo, com seus discursos, dando entrevistas. E eu estou insistindo. Providências têm que ser tomadas. Nós pedimos ontem, novamente, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Se você me perguntar, é claro que eu preferiria que ele fosse julgado, aparecesse todas as provas da trama golpista, do plano de assassinar Lula. Epa! Tem duas situações, tá? Primeiro, estivemos na frente da casa do Bolsonaro, não tem nenhum policiamento lá. É pra ter? Tá louco, ô imundiça? É pra ter policial na frente da casa do Bolsonaro, maluco? Não. Então, obviamente, por isso que você não encontrou polícia lá. Segundo, diz ele que ele quer que o Bolsonaro seja julgado, que apareçam as provas. Então quer dizer que vocês não têm provas. Quer dizer que não se tem provas contra Bolsonaro, seu maluco. E aí agora aparece, olha aí, PGR, Paulo Gonet, né? Engraçado, né? PGR, o PG ali é Paulo Gonet. Só faltou ser Rodrigues, né? O PGR ali vem de Procuradoria Geral da República, né? E agora tá ali como PGR, Paulo Gonet, né? Só o Brasil, eu falo pra você que o Brasil é o país das coincidências. PGR defende ao STF monitoramento policial extra para Bolsonaro. Faz o seguinte, pega a Polícia Federal,
né? Pega a Polícia Federal, contrata os caras, coloca os caras pra fazer a vigilância do condomínio, pô. Pela hora que você chega lá, você tem que se identificar pra entrar. Então coloca ali junto, né? Com o menino da cabine ali, da guarita, coloca um policial federal ali dentro. Cada loucura, meu, que me aparece, gente. Meu Deus do céu, pai. Esse cidadão tá enchendo tanto o saco, esse Lindenberg. Olha essa matéria aqui do portal Metrópole. Esse cara tá dando no... Ele tá dando... Até os ministros não aguentam mais encheção de saco desse cara. Até os ministros não aguentam mais a encheção de saco desse cara. Olha aqui, ó. Pressão Lindenberg para prender Bolsonaro irrita bombeiros do STF. Vamos acompanhar a matéria juntos? Bombeiros é quem quer apagar fogo, né? Só para constar para vocês o que seria bombeiros do STF. A matéria é do portal Metrópolis e eu quero deixá-la aqui bem grande para você, para a gente reagir a essa informação. As chances de o ministro Alexandre de Moraes mandar o ex-presidente Jair Bolsonaro para o regime fechado já nesta semana são mínimas, no entendimento de colegas dele na Suprema Corte. A avaliação é que Bolsonaro já está preso em casa. Sua condenação sairá em no máximo 2 semanas e antecipar o regime fechado seria tensionar ainda mais o ambiente político. A pressão do líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, para forçar a troca de regime gera incômodo na Suprema Corte. Por lá, comenta-se que o petista deveria se preocupar em trabalhar para garantir a soberania digital, ao invés de tentar capitalizar eleitoralmente a prisão do ex-presidente. O mesmo recado vale para a ministra Gleisi Hoffmann das Relações Institucionais, namorida, né, do parlamentar. Soberania digital é o conceito que defende o controle do país sobre seus próprios dados, infraestrutura digital e tecnologia da informação, com o objetivo de reduzir a dependência de plataformas e empresas estrangeiras. Tá vendo aí? Ele entrou sexta-feira, gente, com um pedido de prisão preventiva. Esse cara é louco, como eu falei pra vocês. Os ministros, olha aqui, outro portal destacando, agora o Space Liberdade. Os ministros da Suprema Corte já estão de saco cheio com esse cara, meu. Cara chato! Comenta, chato, 39. 38, vai, 38, chato. Lindinho, chato. Comenta, meus queridos. Eu vou saber que você viu o vídeo até esse momento. 38, chatinho. STF está incomodado com a pressão que o deputado Lindenberg Farias, a ministra Gleisi Hoffmann, tem feito pela prisão de Bolsonaro, diz Metrópolis. Alegam que a preocupação deveria ser garantir a soberania digital, ao invés de captar eleitoralmente eventual prisão. Um abraço para Gladys, lá nos Estados Unidos, sempre acompanhando a gente. Obrigado, minha rainha, pela audiência, pelo carinho de sempre aqui no nosso programa. Grande beijo no seu coração. Tá aí, meus amores, olha aí. Tá vendo? Tá vendo? Ninguém aguenta esse cara, meu. Esse cara é um chato, um pé no saco. Isso é o que de pior tem a nossa política brasileira. Esse cara fica 24 horas, rapaz, solicitando prisão de Bolsonaro. Que, rapaz, já tava até parecendo, tá? E olha que a Suprema Corte da República que não é condenado por corrupção. Nicolas, né, gosta de trabalhar, já você vai falar, menino. Tava até parecendo que tudo que esse cara pedia, o PGR fazia e o Alexandre de Moraes concordava, né?
sobre Eduardo Bolsonaro, tudo que ele pediu, e denunciou também Bolsonaro, e pediu para Bolsonaro ser investigado, é isso, é aquilo, tanta exceção de saco, que acabaram ainda, né, acatando. O Nicolas, ele saiu em defesa do Bolsonaro e disse que ele é o primeiro ex-presidente que não é condenado ou investigado por corrupção. É o primeiro ex-presidente da República que não é condenado por corrupção. A imagem está um pouco turva, um pouco, né, zoada, mas vale a pena a gente acompanhar esse vídeo do Nicolas. Assim, um ex-presidente, eu acho um absurdo você ter que pedir para alguém para poder visitá-lo, sendo que um traficante tem visita íntima. Assim, convenhamos, é o primeiro ex-presidente da República que não é condenado por corrupção. E, teve uma quebra de cautelar. Poxa, a cautelar era quase uma banana pra você escorregar, né? Porque você não podia o quê? Falar? Era uma coisa muito dúbia. O Lula deu entrevista na cadeia. Da mesma forma o Marcola. Fernandinho Beiramar também. Suzane Richthofen também. Champinha. Todos esses com crimes horrendos. Todos eles deram entrevista na cadeia. Aí, a determinação da cautelar do Bolsonaro é uma coisa muito difícil de entender. Ele pode falar, mas aí não pode ser para a internet, mas a mídia pode. Só que se a mídia que fez a entrevista postar na internet vai configurar a quebra de cautelar. Então eu, por exemplo, fiz um vídeo chamado com ele viu as pessoas da manifestação, não falou absolutamente nada, e usou-se isso como uma quebra de cautelar. Já acho, assim, um ex-presidente... Terra, isso é gente esquisita, né? Lembrando que o Bolsonaro decretaram a prisão dele por conta disso, né? Por conta disso. Presta atenção, gente. Sabe quando você ouve por aí que o Eduardo Bolsonaro não está defendendo a anistia para o pai dele, ou para os presos 8 do 1, e sim, apenas para o pai dele? Presta atenção nesse vídeo, até para você usar de argumento quando você encontrar um petista lazarento aí e vir com essa conversa para você. O problema da mídia, da imprensa em geral, a lacração, né? Os impedem até de raciocinar e de enxergar o que tá na cara, meu. Ou seja, é só fazer o seu trabalho, bonita. Essas meninas, ou essa de batonzinho vermelho aí, a de preto, mas levou uma invertida do Paulo Figueiredo sobre isso. Vale a pena você ouvir, tá bem? Ver e ouvir aqui no Aborda Notícias. Nas conversas entre Eduardo e o pai, tem uma conversa específica em que o Eduardo fala que, na verdade, essa luta toda não é pela anistia ampla, geral e restrita, e simplesmente é uma luta para livrar Jair Bolsonaro da prisão. Então, é isso que eu ia te perguntar. Leia o diálogo, por favor. Nós lemos, inclusive, se a produção quiser colocar... Não, mas leia aqui no ar, por favor. Sim, podemos fazer isso agora, só que houve essa mensagem e o que eu queria entender é isso. Não houve. Tá explicado, não houve. Se você ler a mensagem aqui no ar, eu vou explicar para você. Essa é a sua interpretação de uma mensagem que não diz isso. Pelo contrário, os diálogos no tempo inteiro mostram que o Eduardo está brigando por uma anistia mais ampla do que a que o pai, naquele momento, estava disposto a aceitar. Entendi, porque na mensagem... É isso que os diálogos mostram. É isso, ótimo, obviamente... Lê aqui, por favor. Ótimo, produção. Vocês me mandem, porque eu não vou conseguir, né? Eu com minha lente não vou conseguir enxergar aqui, mas já me mandem. Tá, ótimo, então eu vou ler aqui. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. E isto sem falar que o STF pode decretar esta intervenção no Congresso no regime interno da Corte como inconstitucional, pois violaria a separação dos poderes. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Eu acho que não vale a pena, mas te oriento a buscar o conselho com outras pessoas. Tire do cálculo o apoio dos Estados Unidos. Qual estratégia você tem para atingir o objetivo? É simples. Bom,
Tá aí a conversa. Ótimo. Então nós temos que decidir entre o quê? O que nós temos que decidir? O que ele diz aí? Nós temos que decidir entre o quê? Barrar o STF, salvar o Brasil. E o que o pai estava disposto a ouvir era a respeito de uma anistia light. Exatamente, da anistia light. Então é o oposto, na verdade, do que você está dizendo, né? O que estava acontecendo era o pai disposto a uma anistia light e o Eduardo dizendo, não, nós não podemos aceitar uma anistia light, nós precisamos utilizar essa oportunidade para salvar o Brasil e parar o STF. Não tem nada aí em nós precisamos usar essa oportunidade para te salvar, para te impedir. É o contrário. Você tem um Eduardo dizendo, nós precisamos salvar o Brasil. Não adianta salvar meia dúzia de indivíduos. Ora, o que estava sendo proposto naquele momento nos bastidores? Uma anistia, que não era anistia, chamada de anistia light, era uma redução de penas para pessoas e envio delas do pessoal do 8 de janeiro para o CEMEA. A habilidade do presidente Bolsonaro apelar ao pleno do Supremo Tribunal Federal. E a gente dizia, não, esperem, porque virão as consequências para o Brasil e nós teremos uma posição muito melhor de negociação. Porque essa é a oportunidade e é a última oportunidade que nós teremos de salvar o Brasil. É a última. O que os Estados Unidos estão nos dando é a última oportunidade antes de nós termos um sistema de poder completamente consolidado, como é o sistema da Venezuela. Aí, meu amigo, o próximo caminho só funciona botando destroyer na costa brasileira, porque do resto não vai funcionar. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um Congresso que é chantageado, onde nós estamos vendo um presidente de partido sendo chantageado, nós temos o maior líder popular brasileiro preso dentro de casa, nós temos uma população que tem medo de falar na internet, jornalistas acuados, e ainda tem gente discutindo se é relevante ou não fazer uma anistia. Eu falo, meu Deus do céu, vocês acham o quê? Que vai todo mundo, o próprio sistema financeiro, nós temos hoje a elite financeira tomada de refém por um ministro comunista do Supremo Tribunal Federal. Ora, não há como um país subsistir diante disso. Debaixo disso, não tem como. Agora o que, minha filha? Agora engole essa. Que invertida, né? A menina ficou perdida, né? Ficou meio sem rumo, né? Ficou meio assim, meio mais pra lá do que pra cá. Ficou meio esquisito esse negócio, hein? Perdeu o mané numa mola. Perdeu o mané numa mola. Presta atenção, meus queridos, na informação que o Valdemar colocou a boca no trombone, né? Rapaz, eu sou do PL, talvez esses caras vão até querer me expulsar de lá, né? Mas dá um medinho quando o Valdemar abre a boca. Dá um medinho, rapaz. Dá um medinho. Se Tarcísio for candidato a presidente, irá para o PL, afirma Valdemar. Hein? Ao mesmo tempo que ele está defendendo o Bolsonaro, ele já fala, né? Ao mesmo tempo que ele defende uma candidatura, ele já diz que se o Tarcísio for candidato, ele irá para o PL. Segundo o presidente da legenda, a confirmação surgiu durante encontro com outros governadores. Até você, Valdemar, não está percebendo. Até o Valdemar não está percebendo, né? Meu Deus do céu. Tu tem Caiado, tu tem Zema, tu tem Ratinho Júnior, tu tem todo o Centrão, Bolsonaro dizendo que é candidato. Aí o Tarcísio vem pro PL, e aí, independente de Bolsonaro ou não, esses caras lançam a candidatura do Tarcísio. Eu, particularmente, lá no fundo, com tudo que eu tenho visto, ouvido, tá bem? Depois do vazamento daquelas mensagens sobre o Tarcísio, o conhecimento aparece, né? Eu vi ali que o Tarcísio faz um papel de neutro, com a aprovação do Bolsonaro. Ele não ataca a Suprema Corte porque ele é uma espécie de interlocutor com a Suprema Corte, em nome de Bolsonaro. A gente descobriu isso com o vazamento das informações. Eu confesso para vocês que eu não vejo um caminho, tá, do Tarcísio
indo sem Bolsonaro, eu não vejo essa hipótese. Os caras são amigos demais pro Tarcísio fazer uma coisa dessa. Tá bem? Só que é aquilo. Eu só tô com o Tarcísio se Bolsonaro estiver junto. Se o Tarcísio ousar em sair pelo Republicanos, sem Bolsonaro, e Bolsonaro lançar outro candidato, jamais. Mas nem. Tá bem? Jamais. E dessa vez, pode ser o cachorro caramelo. Tá? Pode ser o cachorro caramelo. Presta atenção aqui nas falas do nosso querido, né, presidente do partido, o Valdemar da Costa Neto. Tá na tela aqui do Abordo Notícias. Bora lá, Valdemar. O Bolsonaro, se não puder ser candidato, vai escolher um candidato a presidente, já disse. Nós vamos ter pelo PL. Isso está de cuidado. Agora, quem ele vai escolher, que eu não sei. Tem possibilidade de Tarcísio? O Tarcísio já declarou. Eu tive um jantar com ele há 1 ano e meio atrás. Ele falou: se eu for candidato, eu vou. No jantar com os governadores, ele falou na frente de 5 governadores: se eu for candidato a presidente, eu sou candidato a governador, mas se eu for candidato a presidente, eu vou pro PL. Então, minha gente, tudo que o Valdemar diz ali é com alinhamento com o Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro não for, tá? Se o Tarcísio for candidato, é pelo PL, com o apoio do Bolsonaro. Eu espero que isso realmente cumpra-se, tá? Que isso dê certo mesmo, tá bem? Espero, tá? Que dê certo assim, você me entendeu, né? Meu candidato é Bolsonaro, eu quero Bolsonaro. Agora, se por um acaso vier o Tarcísio como candidato, com o apoio do Bolsonaro, eu ficaria até mais feliz se fosse pelo PL. Mas tem muita água para se passar debaixo dessa ponte. Beleza? Olha só, já tá em campanha, tá bem? Precisamos fazer 40 anos em 4, diz Tarcísio sobre Brasil em 2026. O governador de São Paulo defendeu reformas econômicas, cortes de ministérios e harmonia entre os poderes. Vai falar, né, que ele quer guerra. Vai falar agora, né, que ele quer porrada. Não quer, né? Tem mais informações aqui, presta atenção. Não, vou pular essa etapa. Vamos aqui. Aqui, ó. Dólar cai com juros dos Estados Unidos e aceno de Tarcísio à presidência. Moeda americana recuou 19%. Ô, louco. Ibovespa Ibovespa ficou estável. Nova estimativa da queda da inflação no Brasil passou entre investidores. Olha só, dólar cai com juros nos Estados Unidos, tá? Aí, e acena a Tarcísio. Qual a probabilidade de o Tarcísio é candidato e ele influenciar, tá bem? Influenciar na questão do dólar. Cair, Bovespa, subir ou ficar estável, né? Parece aquelas matérias vendidas, né? Exatamente. Parece aquelas matérias vendidas. Para mim, se o dólar agora tá operando em alta, em baixa, é por conta dos Estados Unidos dessa questão de juros. Tem nada a ver com o Tarcísio fazendo aceno a candidatura à presidência da República, não, rapaz? Cada coisa que a gente ouve que eu vou te falar, viu? Na tela do Abordo Notícias, agora nós vamos ouvir aqui os nossos queridos aí do programa 4x4. Vamos lá! Eu vou ser bem breve, porque nós temos o professor Marcília para explicar os absurdos jurídicos disso, né? Quanto ao Silas Malafaia, ao pastor Silas Malafaia, uma nota de rodapé importante aqui é que a ditadura brasileira está chegando em níveis da Nicarágua, né? A perseguição religiosa agora é uma realidade, nós não podemos mais ignorá-la. Então é evidente que ele fala como um líder religioso, ele tem um grande contingente de seguidores evangélicos,
e estão indo atrás de um líder religioso com pretextos ridículos, né? Coação e sei lá o que ele participou, que é uma coisa realmente patética. E outra coisa que a gente tem que destacar é que ele é um cabra de coragem. Nós tínhamos, pelo menos muita gente pensava, né, que ele tinha algum tipo de costas quentes, alguma coisa assim, que ele ia nessas manifestações, subia no caminhão, falava do criminoso Alexandre de Moraes e apontava os crimes, dizia que ele tinha que ser preso, né, de uma forma bem veemente, e nada acontecia com ele. E a gente sabia que a ditadura já estava em estágios avançados. Uma das teorias era de que não queriam mexer com um líder religioso desse porte, e a outra teoria é que ele tinha algum tipo de costa quente, esquema, sei lá o quê. Está provado que ele não tem costas quentes, e que o sistema deve estar tão desesperado na figura do Alexandre de Moraes que ignorou a questão do impacto disso na imagem, porque, sim, se trata de perseguição a um líder religioso. Temos uma etapa nova da ditadura no Brasil. Quanto ao Bolsonaro, o que mais eu posso dizer, além de que eu morro de saudade dos tempos em que a Polícia Federal ia atrás de bandido, de corrupto, de malas de dinheiro, de esquemas de corrupção enormes que mamavam nas tetas públicas e por aí vai, né? Agora vai atrás de conversas entre pai e filho que estão proibidos de conversar, né? Isso é o crime, isso é o absurdo da história, assim como o vazamento seletivo de conversas entre pai e filho, né? Ou entre o Bolsonaro e o Malafaia, para tentar criar constrangimento. Então é isso que restou para a Polícia Federal hoje. E, de novo, eu não vou aliviar a barra dos peixes pequenos, dos bagres, porque desde Nuremberg que não tem mais essa de que estou apenas cumprindo ordens. As suas ordens são criminosas. Vem de um ditador sancionado, reconhecido pelo mundo inteiro como alguém que não presta, que está junto com a escória do mundo. Então você não tem nada que obedecer essas ordens. Tem que fazer algum tipo de desobediência civil, corpo mole, se negar, pedir demissão, qualquer coisa. Mas não dá para ficar indo atrás desse tipo de coisa e ajudando a vazar para poder desgastar, ou acham que vão desgastar o Bolsonaro com isso, né? Para a Globo News, o que ficou mais marcante de tudo foi o uso de palavrões. Veja só que coisa, né? Eles devem morrer de saudade das roubalheiras do Lula, que há 3 anos e meio, não, há 2 anos e pouco que a Globo não fala, vai ficar 4 anos sem falar de governo Lula, né? Porque por motivos óbvios não pode, e vai ficar detonando o Bolsonaro por pretextos. Isso lembrou a muita gente, Lacombe, aquela fatídica reunião que o Moro denunciou na Petrobras, a gerência, e quando veio a público, eu fui um dos que assistiram mais de uma vez. Eu assisti aquela reunião de forma seguida 2 vezes. Quase 2 horas de reunião, para falar assim, não, peraí, calma, devo ter perdido alguma coisa. E aí eu ouvi de novo, e aquilo para mim, eu já falei isso em público, foi um ponto de inflexão. Até então eu era um crítico muito duro de coisas do Bolsonaro, como por exemplo apontar o Eduardo para a Embaixada Americana, que ele tinha acabado de completar 35 anos. Erro meu. Hoje eu olho que ele teria sido um grande embaixador. Olha o que ele está fazendo, né? Então, erro meu, admito com toda a humildade. Mas quando eu escutei aquela reunião ministerial, o que eu vi ali? Um presidente preocupado com o povo, preocupado em manter as suas promessas de campanha, coisa raríssima nessa política brasileira. Então, veio à tona a conversa de pai para filho. Você pode até falar, eu não gosto, do filho falar pro pai, vai para aquele lugar. Carioca entende um pouco melhor isso, mas eu não gosto. Eu não educo meu filho assim, e se meu filho falar comigo assim, eu vou dar um puxão de orelha nele, não importa a idade dele. Mas se esse é o grande problema que a Globo News enxerga no Brasil hoje, é porque a Globo News é parte do problema e não da solução, e a gente já sabe disso, né? Então, de novo, eu queria só trazer essas notas mais políticas para deixar a parte jurídica para quem entende mais. Muito bem, para você ligado aqui no Abordo Notícias, detonou, hein? Minha gente! Ela combinou você bem, né? Polícia Federal, né? Tinha muita gente que falava isso, né? Afinal de contas, o que o pastor tem? Que ninguém mexe com ele, né? Uns falavam que ele tinha costa quente, outros falavam, não, ele é do sistema, gordinho. E não, né? Parece que é frágil assim como todos. O que dizem é que o Malafaia diz que o Bolsonaro também tem um vídeo que, se prender eles vão colocar esse vídeo para explodir tudo. É coisa que eu não posso nem comentar aqui. Não é que eu tenho informação privilegiada, não. Os bastidores é um negócio muito pesado, tá bem? Não posso nem fazer sugestões aqui. Eu acho que é isso, acho que é aquilo. Beleza? Presta atenção nessa informação aqui. Fraude no INSS. Mendonça assume relatoria do caso no STF. Vou repetir para você. Fraude no INSS. André Mendonça assume relatoria do caso no STF. Processo saiu das mãos do ministro Dias Toffoli depois de um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Agora, o processo sobre as fraudes do INSS está nas mãos do ministro André Mendonça. É o ministro indicado pelo Jair Messias Bolsonaro à Suprema Corte. Situação
complexa, complicada para Luiz Inácio Lula da Silva. CPMI do INSS perdeu o mané. Por que, Fábio, perdeu o mané? Porque eles acabaram, tá bem? O governo ficou sem a presidência, ficou sem a relatoria. Perdeu feio lá, os deputados deu um jeito lá. Depois disso só deu neguinho ligando um pro outro, porque perdeu o mané, perderam feio. Diga-se de passagem. Perderam feio. E agora perderam mais uma vez, né? Dias Toffoli também, que não anda muito lá, essas coisas assim com Lula, né? Não está mais nas mãos, o Dias Toffoli está nas mãos do André Mendonça. Ministro, mais uma vez, ministro indicado por Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Para você ligado na programação do Aborda Notícias, não se esqueça de ajudar o nosso programa, tudo que nós fazemos aqui, precisamos de você. 11 95275 3898 para você ajudar o Aborda Notícias, para você colaborar com o nosso programa. Gordinho, não ajudei ainda. Não acredito que você fez isso com o seu amigo Gordinho. Ajuda! Qualquer valor aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, que você possa dar essa moral pro seu amigo, fortalecendo aqui o nosso canal, ajudando o Aborda Notícias. 11 95275 3898. Vai comentando o nome da sua cidade, nome do estado. Agora, valendo! Vai comentando o nome da sua cidade e o estado de onde você fala aqui com o seu amigo Gordinho. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e não perder nenhum de nossos conteúdos aqui. Tudo feito com muito carinho, tudo feito com muito amor para você que se liga na programação do Aborda Notícias.